Opa, mais um vídeo, então vamos lá, Roger aqui. Esse vídeo de hoje é para dar dicas para você sobre o planejamento do seu trabalho, do dia a dia, tanto no trabalho dos seus projetos ou trabalho com os seus clientes, projetos que você tenha com seus clientes ou alguma prestação de serviço. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela que eu vou mostrar para você como é que eu faço no meu dia a dia. Então é isso aí, eu estou aqui na minha tela para eu fazer essa organização do meu dia a dia, né, das minhas atividades de trabalho e projetos. Eu uso o Trello. O Trello é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta online. Você não precisa baixar nada, você só acessa e cria ali a sua conta. E basicamente aqui no Trello eu crio essa estrutura que você está visualizando, aqui essas colunas. Eu já vou explicar uma a uma para você. Então, o que acontece? Aqui eu estou num quadro do Trello, do meu projeto Liberdade Digital, que eu ensino outras pessoas a trabalharem de forma online, né, e conquistarem a liberdade através da internet, através dessa forma. E nesse projeto aqui eu tenho a minha primeira coluna. É importante você manter essa ordem, tá? O nome não precisa ser exatamente o mesmo de cada coluna, mas é importante manter essa ordem para a metodologia funcionar. Então, o que acontece? Sempre quando você começa um projeto, quando você começa uma ideia, um serviço para o cliente, sempre tem aquele escopo, né? Aquela lista de todas as coisas que você tem que fazer, que o cliente pede, é a lista do tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, essa primeira coluna nada mais é do que um repositório para você armazenar essas ideias, armazenar essas atividades. Mesmo que sejam atividades que você vai executar mais para frente, que não sejam atividades de agora, que não sejam prioridades, você coloca também para armazenar. Tudo que vocês, normalmente no início de projeto, seja um projeto seu pessoal, um projeto com cliente, tem aquela primeira reunião que você vai definir prazos, datas, atividades, escopo, tudo que vai ser feito naquele projeto. Então, nessa primeira reunião você já pode preencher essa coluna de backlog, que vai ser tudo que vai ser feito, que tem que ser feito nesse projeto. Então aqui no meu exemplo eu tenho essa primeira coluna de backlog, com todas as atividades que eu sei que tenho que fazer, que tenho que realizar nesse meu projeto. A partir daí eu crio mais algumas colunas. Tenho a coluna do a fazer, a coluna do fazendo e a coluna do feito. Eu já explico as demais para você. Então, para você entender o que acontece, eu criei o backlog com todo o escopo do meu projeto e eu tenho sempre dois momentos, tá? Nessa minha metodologia. Um momento de parar numa segunda-feira e planejar tudo que eu vou fazer. Por exemplo, segunda-feira de manhã às 8h30, 9 horas, eu vou planejar tudo que eu vou fazer naquela semana. Isso chama-se sprint, né? O sprint da semana. Eu vou tirar do backlog, simplesmente arrastar aqui, ó, vou arrastando para fazer e vou colocar tudo que eu vou realizar, tudo que é importante do meu backlog que tem que ser entregue, tem que ser feito naquela semana. Isso na segunda-feira pela manhã. E conforme eu vou realizando o meu dia a dia, por exemplo, na segunda mesmo, eu posso dizer que eu vou fazer as campanhas de Google, posso dizer que na segunda mesmo eu vou terminar o meu blog, e daí eu vou arrastando para cá. O que eu não for fazer naquele dia, no caso aqui na segunda-feira, eu deixo aqui no fazer. Eu só arrasto para o lado o que eu for fazendo, que eu for terminar nesse dia. E conforme eu for finalizando essa tarefa, por exemplo, campanhas do Google, eu coloquei na segunda-feira que eu estava fazendo ali naquele momento e já terminei a tarefa, eu vou aqui em feito e só arrasto ela para o lado. Terminar o blog, também já terminei na segunda-feira, só vou arrastando para o lado. Então, cada dia, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, cada dia que você for trabalhar no seu projeto, é interessante no início de cada manhã ali, ou no final do dia anterior, também é bem interessante no final do dia anterior, quando você acabar a sua segunda-feira, por exemplo, você já pode planejar ali as principais atividades que você vai realizar no dia seguinte. Então, depois aqui do feito, você vai ter colocado todas as atividades que você terminou naquele dia. E numa terça-feira a mesma coisa, você vai, conforme você for fazendo as suas atividades da terça-feira, você vai arrastando aqui para fazendo, quando você concluir essas atividades, você coloca ela por feito. Aqui eu tenho ainda essas duas últimas colunas, são colunas adicionais, tá? Não precisa você utilizar, mas o que elas servem? Referência
Aqui você pode colocar todos os links, todas as informações que você utiliza no projeto com frequência, talvez alguns sites, alguns acessos você pode colocar aqui. E notas você pode acrescentar para talvez colocar alguma foto, algum print no documento que você tenha que registrar, você pode colocar também e anexar nessa coluna. Uma sacada que você pode fazer é o seguinte: eu estou aqui no meu dia de trabalho e tenho as seguintes atividades no Fazendo, que eu sei que eu não vou conseguir terminar hoje, eu não vou conseguir terminar naquele dia. Você tem algumas alternativas. Você pode retornar ela aqui para o A Fazer, para a coluna anterior, ou você pode manter ela no A Fazendo e ao invés de retornar, você vai arrastar ela para amanhã. O que é essa coluna amanhã? Essa coluna amanhã, sempre no final do dia, é interessante você já planejar o que você vai fazer no dia seguinte. Também tem essa possibilidade. Não precisa planejar todas as atividades do dia seguinte, mas pelo menos as mais importantes, as 3 mais importantes, as prioridades do seu dia seguinte, que você pretende matar elas logo de início, terminar essas atividades logo de início no próximo dia. Então, quando você tem atividades no Fazendo que você vê que não vai acabar naquele mesmo dia, você pode arrastar as atividades principais para amanhã. Você vai colocar aqui, amanhã eu vou terminar de colocar o e-book no site e começar a gravar o curso. Daí, quando você chegar no seu escritório, enfim, abrir o seu computador no dia seguinte, você já vai bater o olho aqui e já vai saber, olha, na coluna de amanhã eu já defini que hoje, né, na terça-feira, eu vou fazer essas 2 atividades. Então, conforme eu for fazendo, eu arrasto para Fazendo, concluo as atividades que tinham ficado de ontem para hoje, e daí depois, quando eu terminar, por exemplo, aqui o e-book, eu arrasto no Feito e já concluo essa atividade. E assim o projeto vai caminhando. A coluna aqui do backlog, ela não é engessada, tá? A coluna do backlog você pode estar sempre, e o seu cliente, se for o caso, sempre alimentando essa coluna. E ali vai funcionar como um repositório de ideias, você vai colocando as atividades que tem que fazer. Não precisa ser as atividades de agora, né? Como eu disse, pode ser as atividades mais para frente do projeto. E não necessariamente tudo que está ali no backlog vai ser feito. Muitas coisas, às vezes, a gente coloca ali como num brainstorm, né? numa discussão de ideias, a gente coloca no backlog, mas às vezes não é preciso, não é necessário essas atividades. Então, você pode ir colocando ali e não tem problema se o projeto concluir e alguma atividade ainda ficar no backlog, desde que a entrega tenha sido feita, né, que todo o propósito do projeto tenha sido atendido, não tem problema algumas atividades ficarem ali no backlog. Resumidamente, é esse aqui o layout, a ferramenta é gratuita, a sacada aqui é a ideia dessa estrutura, né, dessas colunas, e é a forma que eu utilizo nos meus projetos, na criação dos meus ativos digitais e também na prestação de serviço que eu faço para os meus clientes. Eu me organizo dessa forma para sempre ter uma previsão do que eu tenho para fazer e das coisas que eu já realizei. Aqui embaixo desse vídeo ou em algum lugar dele, eu vou deixar para você um link muito especial que eu ensino o passo a passo, né, o conteúdo que eu fiz para trabalhar de forma online e conquistar a minha liberdade. Minha liberdade de tempo, minha liberdade geográfica e liberdade também financeira. Tá ok? Até o próximo vídeo.